Bom, pessoal, meu nome é Amanda. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto do Grupo 13, que é sobre otimização de problemas com restrições, otimizando a logística da USP São Carlos. Bom, nosso projeto será dividido da seguinte forma. Primeiro falaremos sobre o problema e a modelagem, os métodos de resolução, os resultados e, por fim, a conclusão. Bom, iniciando pelo principal, o que é otimização? A gente pode partir do princípio que otimizar é encontrar a melhor solução entre várias opções possíveis. Então, a gente pode colocar isso no contexto cotidiano. Então, GPS, qual o caminho mais rápido? O objetivo é minimizar o tempo. Em relação a empresas, como a gente gasta menos material? O objetivo final é minimizar o custo. E em relação a empresas de investimento, então, como a gente ganha mais dinheiro? Maximizando, ou seja, aumentando o lucro. Pensando em problema, que é o nosso problema real, e na modelagem possível para isso. A gente parte do pressuposto que temos os três pontos marcados no mapa. Esses pontos são referentes a locais. Então, o primeiro é as duas áreas da USP, a USP São Carlos, e a rodoviária, que a gente definiu como pontos-chave. Por quê? Um problema é que ficar viajando de um ponto para o outro gasta muito combustível e muito tempo. Então, a solução que a gente vê para resolver isso é construir um ponto central entre esses três para organizar essa logística. E a pergunta que a gente tem que responder é onde a gente coloca esse ponto para que ele fique perto de todo mundo ao mesmo tempo. E a gente tem que considerar também que há limites para essa construção. Bom, transformando aquele mapa que a gente viu antes em matemática, a gente montou esse mapa 3D, esse gráfico em 3D. E o mais importante desse gráfico é a interpretação. Então, não é necessário você entender de onde veio isso nesse momento, mas sim a intuição. Então, a gente olha para esse mapa, para esse gráfico, e a gente vê que as bordas altas, que são as que estão em verde e amarelo, são lugares ruins, são lugares que seriam longe de todos os outros pontos e o transporte custaria mais caro. Então, nosso objetivo é construir o mais próximo possível do meio do gráfico, que seria o ponto mais baixo dessa forma, que a gente pode chamar de tigela. Então, o objetivo é, de fato, pensa que você tem uma bola de gude e você joga ela nessa tigela. Ela vai tender ao ponto mais baixo, que é justamente o meio, né? Então, o objetivo é encontrar o fundo do vale, da tigela, né? Em relação às restrições, que nesse caso a gente chama de obstáculos, seriam as regras da cidade. Então, um conflito é que nem todo lugar é permitido. Pensa em um lugar histórico, um lugar que o centro é muito denso. A gente não pode construir um centro de distribuição logística em qualquer lugar. Tem limitações. Então, você tem uma área que você pode construir e outras que não pode. Então, a nossa regra é que a gente só pode construir dentro da zona vermelha, que seria a área industrial. Então, a conclusão que a gente tira disso é que o local matematicamente perfeito, ele é proibido, porque o local matematicamente perfeito, ele seria mais próximo desse ponto 00, já que fica realmente mais próximo dos outros. Mas ele não é permitido segundo as leis, as regras da cidade. Então, nosso objetivo é, considerando essa restrição, encontrar o melhor ponto possível para a construção do hub logístico. E, a partir disso, a gente também vai definir um conceito mais computacional para resolver esse problema. Olá, eu sou Franciélio e eu vou falar sobre os métodos de resolução utilizados para o nosso problema. Primeiramente, nós desenvolvemos um algoritmo que é uma espécie de algoritmo de penalidades. Como é que ele funciona? Esse algoritmo gera uma penalização para os pontos que estão nas áreas proibidas, ou seja, que estão fora daquela área permitida. E esse valor de penalidade aumenta na medida em que esse ponto se afasta da área permitida. Então, quanto mais distante ele está da zona segura, maior vai ser a penalização. A partir disso,
Nós vamos agora tentar identificar quais são aqueles pontos que unem não só distâncias pequenas aos pontos de interesse, como também pequenos valores de penalidade. Lembrando que, claro, os valores que estão dentro da área permitida não vão receber nenhuma penalização. A consequência disso é o quê? Ao atribuir penalizações muito grandes para os pontos proibidos, acaba que eles vão se tornar extremamente caros. Isso vai fazer com que a solução encontrada ela vai se concentrar somente naquela zona permitida, onde os pontos não recebem penalidade, é uma penalidade zero. Então, a ideia desse algoritmo basicamente é, através das penalizações aos pontos proibidos, deixá-los tão caros que na prática todas as nossas soluções encontradas vão estar concentradas somente dentro da zona permitida, que é a nossa área de interesse ali de fato. E além disso, nós aplicamos também o algoritmo aí de sigla SLSQP, que é o algoritmo Sequential Least Squares Programming. É um algoritmo que já é de certa forma consagrado no mercado e ele é capaz de achar a solução mínima para o nosso problema sem violar as restrições impostas. E já é sabido que ele possui um funcionamento que é bastante eficiente e preciso. Então, nós vamos utilizá-lo como parâmetro comparativo para avaliar a qualidade do nosso algoritmo de penalidades, ou seja, para ver se os nossos resultados obtidos são interessantes, a gente vai comparar com um algoritmo que já é consagrado no mercado, que além de ser capaz de obter a solução para problemas dessa natureza, ele também é extremamente eficiente, ele é rápido. E por fim, nós precisamos fazer uma etapa de verificação das soluções, porque depois de obtermos os resultados fornecidos pelo nosso algoritmo, nós precisamos aplicar ferramentas matemáticas para verificar se de fato aquela solução encontrada é a que a gente quer, ou seja, se ela respeita de fato a restrição do problema e se ela também fornece a distância mínima aos pontos de interesse. Então, a gente não só confia absolutamente naquilo que o nosso algoritmo fornece, mas também faz uma etapa de verificação matemática para ver se aquela solução fornecida é de fato uma solução adequada e atende aos requisitos que nós estamos solicitando do problema. Oi, eu sou o Iago e eu vou falar sobre os resultados e a conclusão. Essas linhas ovais azuis que vocês estão vendo aqui, elas funcionam como um mapa de relevo. Imaginem que elas representam um vale. Quanto mais perto do centro, mais fundo é o vale. Bem no meio temos o fundo desse vale, que é o ponto mais baixo de todos. No nosso problema, estar mais baixo significa gastar menos dinheiro com transporte. Porque esse ponto ele fica equilibrado em relação aos nossos 3 locais de interesse, no caso, área 1, área 2 e rodoviária. Se a gente pudesse construir em qualquer lugar, o melhor ponto seria aqui no meio, onde tem esse ponto verde, que é o mais barato. Mas tem um problema. A prefeitura só deixa construir dentro desse retângulo vermelho. Então, o fundo do vale está fora da área permitida. E o que o modelo faz é justamente encontrar o ponto mais próximo possível do fundo, mas que esteja dentro da região permitida. É por isso que tem essa bolinha vermelha aqui. Ela parou bem na borda, pois é ali onde tem o ponto permitido por lei e onde é mais barato, entre todas as opções possíveis dentro da área do retângulo. Aqui nós temos 2 jeitos diferentes, 2 métodos, que utilizamos para encontrar a melhor localização possível, como se fosse um teste de segurança, para ter certeza de que não erramos a conta. O primeiro, usamos um método que nós mesmos programamos, e depois comparamos com um método profissional usado em grandes empresas de tecnologia. Os dois chegaram à mesma resposta. Vocês podem ver aqui na direita que os 2 métodos deram exatamente o mesmo lugar, as mesmas coordenadas, x e y. Isso prova que a nossa lógica funciona, porque mesmo usando 2 ferramentas diferentes, a resposta é idêntica. Além disso, nós fizemos alguns cálculos matemáticos teóricos para provar que a solução realmente encostou na parede de zoneamento, ou seja, naquela linha onde y é igual a 1. E não pode descer mais, porque senão seria parte do mapa que é proibida pela prefeitura.
Para fechar, o que tiramos desse trabalho todo? Descobrimos que o melhor lugar para construir um hub logístico na USP não é onde seria perfeito, mas sim no melhor ponto permitido pelas regras da cidade. Usamos matemática e programação para descobrir isso. Não foi chute, foi tudo meticulosamente calculado. E como eu mostrei na tabela anterior, os dois métodos que utilizamos deram a mesma resposta, o que nos dá certeza do resultado. Isso mostra uma coisa importante. A otimização não é só conta na lousa, é uma ferramenta poderosa da engenharia que ajuda a desenvolver e resolver problemas reais, economizar dinheiro e respeita as regras da vida real. Tudo isso de forma eficiente. Obrigado.